Bom dia aí pessoal, para cada um de vocês, que tá falando aqui é o amigo realmente, esse realmente Luiz, um domingo realmente para cada um de vocês e o dia do namorado, como foi que vocês realmente passaram realmente bem, que bom, né, mano? Meu amigo, essa acho que você realmente se lembra quando o jeito realmente do presidente Lula teve realmente no poder, ele realmente ajudou realmente muitas das pessoas, ajudou com certeza. Isso aí nós não podemos realmente tirar realmente dele que assim, ele fez realmente o que tinha realmente de fazer, mas só que com o presidente Lula também roubou realmente também muito. E quem foi que continuou realmente roubando depois realmente a Dilma. E o jeito da Dilma realmente depois uma parte aí brigou com o Michel Temer, tá ligado? Eles realmente por causa da ganância, por causa do dinheiro realmente que tava realmente entrando, porque eles realmente fizeram. Ele botou o que realmente a Dilma realmente para fora. E a Dilma realmente abriu realmente em mão. O Temer pegou o que? Pegou de 2016 de abril até o começo de 2018, quase perto das eleições. Aí foi realmente o que aconteceu quando o Bolsonaro realmente ganhou, o que foi que o Bolsonaro realmente fez, colocou realmente a mão dele, ele não foi preso. Acho que você realmente tá lembrado, realmente dias depois, foi realmente o que aconteceu, realmente a casa caiu realmente pro tema. Ele realmente foi realmente preso, como realmente o jeito do outro cabo aí, realmente acabaram também realmente com o Brasil. O jeito do Sérgio realmente acaba, tá ligado? Realmente na calada realmente da noite, passando realmente a mão aí no dinheiro realmente do cofre público, realmente coitado realmente dos aposentados que paga, sabe realmente seus impostos realmente em dia, pais, mulheres realmente de família. É um é. E o jeito do outro chamado tal dos realmente pesão, meu amigo, como é, tá, como é que você vai mandar curtir pra você, meu? Foi uma piscina, você pagar R$ 1 milhão. Isso realmente em canto nenhum. Você sabe onde é que realmente esse dinheiro aí, meu? Um pouco cada um realmente abrir os olhos. É do bolso realmente cada um realmente de nós. Para verdadeiro realmente imposto. Cidadãos e cidadãs de bem, tanto os homens, como realmente as coitadas realmente das mulheres. Eu quero desejar para cada um de vocês aí um bom realmente domingão. Que o Pai Celestial, o Criador do céu e da terra, e o de Rei, Vave Rei, abençoe realmente vocês. Sim, outra coisa que eu também quero realmente me dizer realmente a vocês, acho que vocês realmente viram os vídeos em que tá realmente circulando aí pelos canais aí do YouTube, né, na cidade realmente da Pedra. Eu não sei se é verdade ou não, mas tem realmente uma criatura aí como se fosse realmente um lobisomem, vinha um caminhão carregado de lenha, deu realmente uma batida e o jeito do cabo lá. Eu vi até o vídeo, se algum de vocês quiser aí procurar, vocês colocar aí, pus no YouTube aí de vocês, Arco Verde, aí vai mostrar, tá ligado? Alguns vídeos cantam mais sinistros aí na cidade realmente de Arco Verde. E o jeito desse caminhão aí bateu realmente nessa criatura, nesse lobisomem. O jeito desse lobisomem, acho que ele morreu na hora. E o jeito do cabelo tá realmente no áudio, que ele veio realmente pra cidade realmente de Arco Verde, é o tal do Ferreirinha. Tá realmente no necrotério de Arco, parece que ele é pra cidade de Caruaru e lá os outros depois acham que ia enterrar, né? Quero também dizer também outra coisa, você se lembra também da Bahia, né, meu? Quando teve realmente o jeito do abençoado realmente no cabo realmente lá, que tá ligado, alugou um apartamento lá e deixou, sabe o que? Um monte realmente de maleta, com um monte de dinheiro. E mais uma vez, nós que paga realmente imposto, mano. Olha só, mano, que você que sabe que a gente só somos lembrados realmente no tempo realmente da eleição. E pra você que sabe agora, a gente só somos lembrados realmente no tempo da eleição, entendeu? No dia quando a gente tem valor, é realmente nesse dia, passou esse dia, o jeito de nós seres humanos perdendo realmente o nosso valor. Você sabe o que é que eu tô vendo realmente hoje? A famosa realmente desigualdade, sabe o jeito dos políticos e os governantes não estão realmente nem aí. Muitos desses safados só estão realmente no poder para muitos desses tal que realmente roubando. Entendeu? Sabe porque realmente se esquecer realmente dos pobres, das pessoas realmente mais humildes. Eu passei para você que não sabe, moço. E para você que não sabe, muito desses políticos que realmente que estão realmente no poder. Acho que você realmente tá realmente ligado, né? O jeito do carro realmente que ele anda, ele não paga R$ 1. Você sabe de onde é que sai esse dinheiro? Realmente do bolso aí das pessoas que pagam os seus verdadeiros realmente impostos, aluguel, entendeu? Das pessoas que pagam uma conta de água, compram realmente uma feira. Você sabe onde é que vem o aumento de tudo isso daí, mano. E você realmente, eu acho que você está realmente lembrado da próxima eleição, para a próxima eleição tá vindo realmente aí, seja realmente para prefeito ou para presidente, cada um de nós está bom de abrir nossos verdadeiros olhos. Quero desejar a vocês aí, ó, um bom domingão e parabéns, viu, pelo dia do namorado que foi realmente ontem, dia 12/6/2021. Eu tenho outra coisa para dizer a vocês, o dia do namorado é todos os dias. E a partir de agora o dia do namorado é realmente todos os dias. O que tiver realmente a sua companheira, dê realmente um abraço nela. Diga realmente olhando realmente no fundo dos olhos dela que você ama ela muito e que ela possa também amar cada um de vocês realmente muito. Vocês procuram realmente evitar realmente a briga entre vocês. Vocês procuram exatamente se sentar e conversar sobre a relação de vocês. O que tiver certo vai dizer que está certo. O que tiver errado vai ter que mudar a coisa realmente que está errada, entendeu? E vocês vão ter que abrir mão de muitas coisas. É ou não é? Um bom realmente domingo aí pra cada um de vocês. E a partir de agora eu acho que você também tá vendo, né, pessoal, que o negócio do lockdown vai realmente continuar realmente aí em 35 realmente cidades aí. Sabe, só desse lockdown vai realmente continuar. E pra você que não sabe o que eu vou realmente dizer, vocês for sair pro lado da rua, colocar sua verdadeira máscara aí,
realmente no seu rosto, lava sua mão com álcool em gel, tá bom? Vocês procurem nesse exato momento tá evitando aglomeração entre outras pessoas. E quando foi nesse dia nasceu também o melhor presente que o Criador do céu e da terra realmente me deu, Yud Rei Vav Rei, me deu realmente o meu filho, Davi, Davi Adevan Joaquim, não, Davi Adevan Ferreira da Silva Barros, realmente nasceu no dia 8 desse mês, e quando for daqui a alguns dias, quando for daqui a alguns dias, quando for daqui a alguns dias com esse negócio, realmente passar mais o dia, papai vai realmente lhe ver, viu? Papai realmente ama você aí. Eu agradeço a cada um dos 33 inscritos no meu canal. Depois você entra realmente lá, dessa verdadeira forcinha vai ter seu nome aí embaixo, ó. Ferreira GC, Ferreira Glaucia aí, ó. Entra depois aí, deixa o seu verdadeiro comentário. Olha só nesse exato o jeito do clima, olha. Tá ligado? Realmente nublado hoje na cidade, realmente tá com verde. O jeito do seu verdadeiro azul aí, ó. O jeito do clima de paz e de harmonia para cada um de nós. Valeu, um bom domingão para cada um de vocês. Vamos procurar refletir sobre qualquer coisa que a gente realmente fizer. Vamos exatamente no dia de hoje deixar o nosso verdadeiro amor realmente fluir e não o ódio. No dia de hoje eu vou deixar aqui para cada um de vocês, meus, sabe, um versículo realmente bíblico. Assim eu trago outras coisas mais do meu tema. Assim, quando eu trago realmente a verdadeira palavra. Eita. Deixar para a meditação de vocês poderem realmente ler hoje em casa. Jeremias 17 diz até assim. Jeremias 17, página 1059 diz até assim 5. E o que diz o Senhor? Maldito o homem que